Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna tratar também do assunto que a colega deputada Andréa Murá acabou de falar a respeito da convenção estadual do PMDB. Primeiro, discordar porque quando se prega democracia, a primeira compreensão que você tem que ter é respeitar a vontade da maioria. E a chapa do senador João Alberto foi vitoriosa com apoio de cerca de 96% dos convencionais. A chapa do senador João Alberto contemplava, dos 70 nomes, deputada Valéria Macedo, cerca de 70 municípios do Maranhão. Enquanto a chapa que pregava a renovação era basicamente feita por filiados da cidade de Coroatá. Dos 70, tinha 52. E a assessoria jurídica do PMDB, quando fez o veto à chapa, do deputado Ricardo Murá, ele teve o seu direito a recorrer. Recorreu à Justiça do Maranhão, perdeu porque a Justiça do Maranhão entendeu que todo o processo que foi feito pelo PMDB estadual era legítimo e legal. Recorreram à direção nacional do PMDB. Pediram uma liminar para suspender a eleição. Esse era o pedido da chapa do doutor Ricardo Murá. E a decisão do Diretório Nacional do PMDB, assinada pelo vice-presidente da República, que é presidente nacional do PMDB, e um dos grandes juristas que esse país tem, doutor Michel Temer, também indeferiu o pedido porque não via argumentações legais para suspender a eleição. Agora, o processo de eleição de um partido, para quem convive, para quem milita, sabe das dificuldades. E o processo de crescimento do PMDB, inclusive, foi feito há mais de 20 anos. O processo de crescimento do partido sempre foi feito pela maioria do partido. E a nossa presença também, enquanto membro do PMDB, sempre foi atendendo aos filiados do partido, presente nas eleições municipais dos nossos companheiros a prefeito, a vereadores. Nós nunca tratamos o partido como um objeto pessoal, porque diversas vezes houve interesses maiores, inclusive pedindo intervenção, deputado Otelino, em diretórios do PMDB, por interesse pessoal e familiar. E o senador João Alberto sempre teve uma mão muito forte de apoiar os companheiros do PMDB. Nunca deixou que o PMDB fosse tratado com desrespeito. E tem que se entender, tem que se compreender. Se não tiveram voto para disputar a eleição, que esperem uma próxima eleição. Primeiro, eles precisam, esses que querem ser a renovação, eles precisam primeiro conhecer o partido, conhecer as lideranças do partido, principalmente as lideranças do interior do Estado. Aquelas lideranças pequenas que fazem o dia a dia do partido, o fortalecimento do partido dentro de cada município. Se perguntar para essas lideranças quem é o PMDB de Axixá, eu tenho certeza que não vai saber quem é. Não vai saber quem é a Júlia. Não vai saber quem é o Zé do Mundico lá em Buritirana. Não vai saber quem é o Chofé em Cajari. Não vai. Não vai saber quem é o Sodré lá de Luiz Domingues. Não sabe quem é o Antônio Leite de Imperatriz. Sabe por que não?
não têm essa informação porque nunca fizeram política partidária. Sempre tentaram fazer a política da força e nunca deram a atenção necessária para o PMDB. Sabe quantas vezes, inclusive o doutor Ricardo Murat, que é delegado, a Convenção Nacional do PMDB teve presente numa Convenção Nacional? Nenhuma. Sabe quantas vezes foi numa Convenção Estadual do partido? Nenhuma. Sabe quantas vezes foi na sede do PMDB? A única vez que foi na época da disputa que o partido ia se posicionar em relação à eleição da Assembleia Legislativa. Porque eles não sabem nem aonde fica o endereço do PMDB. E hoje pregam uma mudança no partido. Primeiro, a mudança que tem que ter é de atitude desses que tentaram e não conseguiram porque não tiveram apoio da militância do partido. De saber o que é um partido político. Saber como é que se faz política partidária, porque não sabem, não tem a formação política, não tem a formação de militância política. E eu sei que muitos companheiros aqui sabem o que eu estou falando, que vivem um partido político. É muito bom vir com um discurso lindo de renovação, de valorização do PMDB, quando nunca fizeram por esse partido. Nunca fizeram em apoiar numa eleição qualquer companheiro, como vereador, como prefeito. Me digam, tirando a zona de interesses dele, qual foi o lugar que ele foi apoiar um candidato a prefeito do PMDB, apoiar um candidato a vereador do PMDB. E fala hoje de autoridade, fala hoje de honestidade, de mudança. Mudança em quê? Que mudança que eles querem fazer dentro do PMDB? A mudança de tornar o partido uma aldeia, a mudança de tornar o partido pequeno, como uma república de Coroatá, porque a chapa que foi apresentada, pasmem, dos 70 nomes... O tempo já cedeu em 2 minutos, deputado. Conclua, por favor. Eu vou usar o tempo da liderança do PMDB. Dos 70 nomes, deputado Alexandre Almeida, mais de 50 nomes eram só... 5 minutos sem a parte. Eram da cidade de Coroatá. Que partido é esse que eles querem fazer? É o Partido da República de Coroatá apenas? Nós temos que pensar no partido maior como ele é. E eu falo, e sei que alguns reclamam quando eu falo da minha história dentro do PMDB como militante do partido, como membro da juventude do partido, de ir a diversos municípios do Maranhão fazer juventude partidária. Depois, como militante dos diretórios, de viajar o Maranhão fazendo diretório municipal do partido. Partido não é só feito em São Luís. Partido não é só feito dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto. O verdadeiro partido, ele é feito na luta, nas dificuldades, na compreensão. E, acima de tudo, conhecendo e respeitando todos os companheiros do partido. Falar de legalidade, todo o processo do PMDB foi legal, porque a justiça nos deu esse direito. O Diretório Nacional do PMDB nos deu esse direito. Agora quer discutir juridicamente com o doutor Michel Temer, presidente nacional do partido, um dos juristas mais reconhecidos do Brasil, aí é demais. Agora a legalidade foi toda feita pelo PMDB. E nós temos orgulho, sim, de ter o senador João Alberto como presidente do partido. Orgulho, porque é um cidadão que está na vida política e que não tem um processo contra esse cidadão. Orgulho, porque nessas dificuldades que a classe política nacional tem passado, o senador João Alberto, pela 5ª vez, é o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. E tem o respeito, tem a credibilidade necessária para conduzir os destinos do PMDB. E falar em união, o partido está mais unido do que se pensa, porque na convenção do partido teve o ministro Lobão, teve o senador Lobão Filho, teve a governadora Rosiana, teve o deputado Alberto Filho, teve o deputado João Marcelo, teve a vereadora Helena, teve o vereador Fábio Câmara. Que união? Será que o partido só será unido quando tiver o comando de uma casa? É porque não sabem o que é partido. Por isso, eu espero que
essas situações incômodas, inclusive que foi levada ao partido, em muitos momentos, o senhor Ricardo Murat chamou o partido de prostíbulo. Prostíbulo. Isso é quem respeita o PMDB? Isso é de quem respeita os companheiros que fazem esse partido? Dizendo que o partido fazia teatro. Isso é de quem respeita a militância? O que nós queremos e vamos manter é a nossa posição, como está. Nós temos uma posição de oposição, claro. Agora, nós não seremos levados por interesses individuais, pessoais. Isso não. Porque o partido não vai ser usado para esse tipo de escudo. Nós não vamos admitir. Nós saímos de uma convenção muito mais forte do que entramos. Primeiro porque a justiça estava ao nosso lado. Depois porque a direção nacional do partido estava ao nosso lado. Porque a militância, que é o que se tem de mais valioso dentro de um partido, estava ao nosso lado. Os movimentos de juventude, os movimentos de mulheres do PMDB, porque entendem e sabem que o partido só continuará forte, defendendo os interesses de todos, se tiver no comando do senador João Alberto. Este foi o recado que o partido deu para aquele pequeno grupo, que não adianta espernear. O chorou, para mim, ele faz parte dos perdedores, isso aí eu não discuto. Agora, procurem, primeiramente, respeitar o partido, respeitar as decisões do partido. Porque dará um passo importante para quem sabe, no futuro, ter as condições morais de ser presidente do partido, como o senador João Alberto tem. Muito obrigado, presidente.